Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Chegamos à nossa 9ª videoaula da lição de adolescentes. Hoje estaremos falando a respeito da parábola que encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 13 e versículo de número 6 ao 9. Estarei fazendo a leitura do texto bíblico e em seguida falaremos acerca do título da lição e dos detalhes que esta lição traz para as nossas vidas. Muito importante a lição de hoje. Convido os amados a assistirem a esta videoaula e com certeza suas vidas serão edificadas pelo Senhor. Lucas capítulo 13 e versículo número 6. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinheiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. Esse é o nosso texto base, que nos fala sobre a necessidade de darmos fruto na presença do Senhor. Não existimos por acaso, mas quando Deus nos permitiu sermos gerados no ventre da nossa mãe, tinha Ele, o Senhor, um propósito, que pudéssemos produzir frutos para a glória do seu nome. O título da lição é Uma Parábola sobre Israel. De forma geral, a lição nos apresenta, o texto bíblico nos apresenta Jesus falando para a nação de Israel, a qual também não existia por acaso. Mas a nação de Israel existia com um propósito. Deus havia chamado este povo do meio de outro povo para que produzisse fruto. Assim como Israel foi chamado para produzir frutos, assim também nós, nos dias atuais, que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, fomos chamados para produzir fruto. E tudo isso começa pelo arrependimento. Através do arrependimento, nós reconhecemos que estamos errados e que precisamos nos consertar com Deus, e reconhecemos que dependemos do Senhor em tudo para sermos perdoados e assim começarmos uma nova vida com Cristo. A nossa mensagem de hoje está em João 15, verso 8, que diz: E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Ser discípulo de Jesus é demonstrar que verdadeiramente está arrependido, praticando obras dignas de arrependimento. Nossos objetivos na lição de hoje: primeiro, ensinar sobre a importância do arrependimento, explicar o significado e a mensagem da parábola para Israel e para a igreja, e refletir sobre a importância de termos uma vida de propósito com Deus e uma vocação ministerial frutífera. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a paciência de Deus diante da improdutividade do seu povo. Deus nos chamou para produzir frutos que glorificam o seu nome, e o fato é que muitas vezes a gente é meio vacilão, meio frágil para isso, mas nós vemos a paciência de Deus em nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade, o que deveremos, claro, aproveitar e aproveitar muito bem. Quando uma pessoa é tomada por desânimo espiritual, isso faz com que ela se torne insensível às coisas do Espírito e infrutífera em sua vida. Na aula de hoje trabalharemos o antídoto desse mal. Um chamado urgente ao arrependimento sincero e à frutificação no reino. Sem arrependimento não há como frutificar. É preciso se arrepender de tudo aquilo que possa estar causando essa frieza e esse desânimo na vida espiritual. Primeiro capítulo, uma advertência sobre o arrependimento. O capítulo 13 do Evangelho de Lucas começa com algumas pessoas abordando Jesus para falar sobre o massacre promovido por Pilatos. E a gente encontra esse relato no capítulo 13 e versículo 1, que diz assim: Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturaram com os seus sacrifícios. Não temos mais detalhes acerca desse acontecimento, desse ocorrido, porque
Apenas Lucas traz, né, esse registro, esse relato. Os galileus estavam sacrificando no templo quando os soldados de Pilatos, né, de assalto ali rapidamente, de uma grande investida, entram ali e matam aquelas pessoas que estavam ali sacrificando, misturando o sangue delas com o sangue dos próprios sacrifícios. Não sabemos o porquê, a razão de tudo isso, né? As pessoas trazem isso para Jesus, né, como querendo dizer que essas pessoas eram mais culpadas do que outras. E no decorrer da lição a gente vai entender que tragédias, massacres não significa necessariamente que as pessoas que foram massacradas ou vítimas da tragédia significa dizer que são portadores de pecados maiores do que outros que são poupados. Não necessariamente. Vamos entender sobre isso daqui a pouquinho. Logo em seguida, Jesus lhes relembra o trágico episódio acontecido no bairro de Siloé, onde a torre caiu e 18 pessoas foram a óbito. Jesus então aproveita essas duas tragédias para advertir seus ouvintes sobre a necessidade de olharem para suas próprias vidas e se arrependerem dos seus pecados enquanto há tempo. O fato é que não sabemos como morreremos, quando morreremos, do que morreremos, qual a velocidade que isso vai acontecer, como, quando, aonde. Bem, são detalhes que não nos são informados. E o fato é que, após a morte, a Bíblia é claríssima ao dizer: segue-se a juízo. Entende? E Jesus quis deixar claro para eles que haveria algo pior ainda do que a torre ter caído sobre eles, ou do que o assalto que os soldados, né, de Pilatos fizeram sobre aqueles galileus, os matando ali no templo. Após isto, poderia haver, e há, na verdade, algo pior ainda, quando o homem morre sem arrependimento. É preciso se arrepender, é preciso se converter, é preciso servir ao Senhor, para que os seus pecados sejam cancelados e assim possamos estar com Deus do outro lado desta vida, que é breve. Então, a grande questão levantada por Jesus é que precisamos fazer uma autoanálise da vida que estamos vivendo e sermos sinceros diante de Deus. Não é eu avaliar a sua vida, você avaliar a minha, mas eu preciso avaliar a minha vida e ver como estou vivendo diante do Senhor. Estou realmente servindo a Deus? Estou verdadeiramente compromissado com Ele? Estou tendo uma aliança, buscando um relacionamento com Deus na minha vida diária? Isso é necessário, extremamente necessário. Não é uma questão de religião A, religião B, não é uma questão de um grupo, né, de uma comunidade religiosa. É uma necessidade do ser humano. Deus convida os seres humanos para o arrependimento e para ter uma vida com Ele. O pecado, por menor que seja ou inofensivo que pareça aos nossos olhos, é sempre uma afronta à santidade de Deus e por isso é grave e requer imediato arrependimento. Caso contrário, no tempo oportuno, o juízo do Deus Santo virá sobre nós. Entende por que a necessidade de arrependimento? Porque vai chegar o dia do juízo de Deus sobre aqueles que não se arrependeram, sobre aqueles que não se converteram, sobre aqueles que não aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus. Aceitemos diariamente o convite ao arrependimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui para os amados. Mateus capítulo 3, versículo de número 2 e versículo 8. Diz o seguinte o texto: E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mudança de vida, vida nova. Vamos ler Marcos, capítulo 6, versículo de número 12. Está escrito o seguinte, olha. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Pregação é isso. É pregar ao povo que se arrependam, porque sem arrependimento ninguém vai morar com Deus, ninguém vai habitar com o Todo-Poderoso. É preciso se arrepender, mudar de mente, deixar o pecado e servir a um Deus Santo de verdade. Vamos aqui ao nosso segundo ponto, uma demonstração de paciência, é o que Deus tem demonstrado muito, muito, muito. E você pode observar isso
em sua volta, em seu entorno. Veja quantas maldades estão acontecendo. Veja a frieza, veja o desânimo, veja o quanto nós seres humanos estamos preferindo outras coisas em vez de Deus, os prazeres em vez de uma vida real de fé e compromisso com Ele. Veja, isso tudo está acontecendo. Mortes, assassinatos, homicídios, prostituições, todo tipo de coisa ruim e mal que Deus disse não façam, mas as pessoas continuam fazendo e tá aí, Deus permite que elas vivam, né? Deus permite que nós vivamos, enfim, Deus está dando tempo para que a humanidade se arrependa e não pereça nos seus pecados. De acordo com a parábola, o dono de uma terra tinha uma expectativa para a figueira cultivada no meio de sua plantação de uvas. Ela tinha tudo o que precisava para dar frutos no tempo determinado. Entretanto, para a tristeza do dono da terra, aquela que deveria produzir em abundância não dava nenhum sinal de frutos. Muito paciente, o dono, com suas expectativas frustradas, declara seu descontentamento, quando ele diz: já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Decidido a cortá-la, o dono aceita a intervenção do trabalhador da vinha, que pede por mais um tempo de tolerância, ou seja, uma segunda chance para a árvore frutífera. Essa parábola faz referência ao povo de Israel, que obstinadamente escolheu rejeitar o Messias enviado por Deus. Durante sua primeira vinda à terra, Jesus foi ignorado, perseguido e morto. Ele convocou seus compatriotas ao arrependimento e demonstrou com atitudes concretas o amor e a misericórdia do Pai. Mas eles se recusavam a dar fruto para Deus. Mas, segundo o texto bíblico, o nosso Deus tem demonstrado paciência. Como diz 2 Pedro 3:9, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Observe o que o texto bíblico diz. Deus não quer que ninguém seja destruído. Quando nós lemos o profeta Ezequiel, nós encontramos Deus dizendo: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta e viva. Se não fosse a misericórdia paciente de Deus e a intercessão de Cristo, tanto para Israel quanto pela igreja e pela humanidade, certamente já teríamos perecido. Todos nós recebemos uma segunda oportunidade de Deus e não devemos desprezá-la. Não despreze a oportunidade. Você está vivo hoje, você está assistindo este vídeo agora. Lembre disso, saiba disso, entenda isso. Deus está te dando uma nova oportunidade para você viver uma vida real, ativa com Ele. Arrepender-se de tudo aquilo que você sabe que errou, que falhou, que frustrou. Arrependa-se, Deus é rico em perdoar. E aí seguimos dizendo: não podemos abusar da santa paciência de Deus, pois, como está escrito na parábola, onde falta arrependimento, o juízo é inevitável. Onde falta arrependimento, o juízo é inevitável. Não tem como não vir juízo sobre um povo, sobre uma nação, sobre um continente, sobre uma pessoa que não quer se arrepender. O dono da figueira atende ao pedido do trabalhador e estende o tempo da paciência. Entretanto, ele é claro diante da oportunidade concedida. Ele disse: se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Essa história ilustra que, embora Deus seja gracioso e misericordioso, ao dar ao seu povo tempo para se arrepender, vir até ele, crescer nele, a sua paciência não durará para sempre. Chegará o tempo do pedido de contas, chegará o tempo da prestação das contas, chegará o tempo do juízo. Para escapar do juízo, o homem só escapa se arrependendo. Deus envia João Batista para preparar o caminho do Senhor, e esse caminho é preparado João Batista pregando e proclamando: arrependei-os, porque é chegado o reino do céu. Jesus, quando começa a pregar a mesma coisa é anunciado, a igreja também começa a pregar a mesma coisa é anunciada, e hoje não pode ser diferente. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está entre nós. Terceiro e último ponto, um convite à frutificação. Como vimos, Deus procura fruto entre seus filhos.
Toda tentativa permanente de desculpas para uma vida infrutífera será ineficaz, pois Ele nos conhece, tem nos dado todas as condições necessárias para frutificar no seu reino. Ele nos deu sua palavra, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu sua presença, Ele nos deu o seu poder. Por isso, espera de nós muitos frutos. João capítulo 15, versículo 5, a palavra de Deus nos fala da seguinte maneira: Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Fruto de obediência, fruto de sujeição, fruto de submissão, fruto de bons exemplos, fruto de vida santificada, fruto de vida obediente, fruto de vida temente a Deus, fruto de gratidão. Deus nos chamou para dar fruto. Começa tudo isso com o arrependimento. E jamais se contentará apenas com folhas. Deus não vai se contentar com folhas e galhos, ou seja, com uma vida espiritual de aparência. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca, mas permaneça. É importante que entendamos que a frutificação espiritual depende fundamentalmente da nossa comunhão com Jesus Cristo. Daí a importância de orarmos constantemente, daí a importância de lermos e meditarmos na sua palavra constantemente, daí a importância de levarmos a sério o que temos lido, o que temos ouvido da parte de Deus, colocando em prática. É isso que Deus quer de nós, porque assim nós mantemos a comunhão e o relacionamento com o Senhor. É preciso viver para a glória de Deus, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Lucas capítulo 9 e versículo de número 24. Concluímos dizendo que o nosso Deus é misericordioso com os pecadores, mas para aqueles que o rejeitam, Ele não será misericordioso para sempre. Haverá um dia que serão punidos os que vivem como se Ele não existisse. Olha como isso é grave, né? Não podemos viver como se Deus não existisse. Manhã, tarde, noite ou madrugada. Nossa mente deve estar ligada no Senhor. Por essa razão, somos chamados ao arrependimento sincero e verdadeiro e a uma vida marcada por frutos dignos da conversão que experimentamos. O nome de Deus será glorificado. Então pense nisso. Como você tem experimentado sua caminhada com Deus? Você está crescendo espiritualmente? Não importa quantos anos você tem de cristão, sempre é um bom tempo para crescermos em intimidade com Deus, em conhecimento da palavra e na vida de oração. É através dessas práticas que nos tornamos frutíferos no reino de Deus. Vamos levantar e vamos marchar em direção ao propósito de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe e que possamos frutificar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus.